neste momento. Usa ele, Senhor Deus Pai, como um canal de bênçãos sobre as nossas vidas. Traga, Senhor Deus Pai, a mente dele, as revelações da palavra que o Senhor já colocou sobre a vida dele. Papai querido, eu peço ao Senhor neste momento que leve a nossa mente cativa, Senhor, neste momento, para que nós, Papai querido, não nos podemos nos perder, Senhor Deus Pai, dessa palavra, Senhor Deus Pai. Que essa palavra, Senhor Deus Pai, venha ser alimento para as nossas vidas e que nós possamos ser impactados, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas. Dessa maneira eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso eterno Salvador Yahshua, Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. É tudo isso aí que a pastora falou. E eu creio que um dia o Senhor vai permitir eu gravar no YouTube e deixar gravado o meu testemunho. Testemunho do quem eu era, a velha criatura, e do que eu sou hoje na presença de Deus há quase 20 anos. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom e o inimigo não presta. Abra sua Bíblia no livro de João. Estamos ainda impactados pelo encontro, né? Muito mais os encontristas. Nós estávamos lá, eu e o bispo, como servos. E se nós, como servos, nos enchemos tanto lá da presença por esses 3 dias, que dirá o encontrista, né? Que ele está recebendo direto ali. É maravilhoso demais. Livro do discípulo do apóstolo João, não é? E o capítulo 10. Deus abençoe, amado. Capítulo 10. De alguns livros da palavra do Senhor, alguns capítulos, algumas ministrações, de tantas que foram ministradas pelos seus profetas. Algumas são bastante conhecidas, mas a palavra do Eterno, além do que nós já conhecemos, nós crentes, através do Eterno, o Espírito Santo, ela tem as suas profundezas, né, ocultas pelo poder do ensinamento da revelação. Amém? Louvado seja o Senhor. Você que quiser ficar em pé, está à vontade. Você que quiser ficar sentado, também fique à vontade. Algumas pessoas do meio do cristianismo, servos de Deus, profetas, né, os sacerdotes, falam que nós temos que nos colocar de pé por respeito à palavra de Deus. E eu assim, Deus me levantou para quebrar protocolos humanos, não protocolos de Deus. Então, o servo de Deus, ele pode ficar em pé, ele pode ficar sentado para ouvir a palavra de Deus. Porque se o ministro estiver lendo a palavra, vários trechos longos da palavra, a igreja vai tentar ficar a noite toda em pé? Não vai. Jesus também, quando pregou no sermão, o povo se assentava. Então eu entendo pela palavra que falta um pouco de sabedoria, não ofendendo esses irmãos, mas você está à vontade, a igreja está à vontade para ficar em pé no momento que lê a palavra, ou para sentar. Vai ter um momento que eu vou falar, poder sentar a igreja, porque nós vamos nos estender um pouco aqui, amém? Livro de João, capítulo 10, não é? Capítulo 10. E está escrito: Jesus, o Mashiach, o bom pastor. O bom pastor. Vamos lá. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Podeis assentar. É ladrão e salteador. Eu quero dizer para você, o Espírito já está sobre nós, está aqui dentro da igreja, no início do culto, na palavra inicial, nas orações iniciais, nos louvores, nos dízimos, nas ofertas. E agora eu sempre falo que essa, de todas as partes mais importante na congregação do justo, na casa de Deus, de todas são importantes, mas a mais importante e crucial para a vida da igreja é a ministração, o ensinamento, a pregação da palavra. Todas são importantes,
através da pregação da palavra, é através do ensinamento da palavra que há a transformação do crente, que há a transformação do ser humano. É através da pregação da palavra, do ensinamento da palavra, que é a salvação, que é a santidade, que é o batismo com o Espírito Santo. Pode ser agora, pode ser depois, ou pode ser antes. É através do ensinamento da palavra que é a prosperidade, tanto espiritual como também financeira. É através do ensinamento e pregação da palavra que vem o discipulamento e o ensinamento de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E o primeiro a ser discipulado e o primeiro a ser ensinado é aquele, o servo e a serva, o sacerdote, que está incumbido de trazer a mensagem na qual o Eterno escolheu. E fala com a autoridade que Deus me deu. Louvado seja o Senhor. Continuando, no versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amados, aqui nessa palavra do Senhor, ele relata um pastor e as ovelhas no pasto. E realmente o bom pastor, seja em qualquer país do mundo, que cuida de um rebanho de ovelha, ele é um pastor que ele é preparado justamente para aquela missão, para aquele trabalho, para cuidar muito bem daquelas ovelhas, para que aquelas ovelhas possam estar fortes, saudáveis, para que aquelas ovelhas, eu estou falando isso, esta palavra, na parte natural da terra, mas vai vir a sobrenatural, a espiritual, porque aqui relata as duas coisas, para que nós tenhamos o entendimento do que é e de quem é o meu e o teu pastor, de quem é o meu e o teu apóstolo, o Senhor dos senhores. Então o pastor cuida daquela ovelha, trata dela, de todo o rebanho, elas engordarem, passa pelo processo de arrancar a lã e sobreviver da lã, que esse é o trabalho do pastor das ovelhas. Se alguma está doente, ele já se preocupa com ela. Se alguma se perde, ele deixa as outras ovelhas dele, do rebanho dele, no lugar seguro para procurar aquela outra. Ele fica atento para que animais na fazenda ou no sítio não venha ameaçar aquelas ovelhas, para que não venha abater aquelas ovelhas, porque aquelas ovelhas, ela é o sustento daquele pastor, daquela fazenda. E se porventura naquele cercado, naquela parte, naquele recinto onde aquelas ovelhas ficam guardadas, se tiver alguma falha, se tiver alguma situação ruim, vai vir um animal, um lobo ou um felino, e vai abater algumas ovelhas. Então tem que estar muito bem cuidado. Agora vamos para a parte espiritual do Senhor. No versículo 3. A este porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. No versículo 4. Louvado seja o Senhor. Pode continuar. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, na minha e na tua vida, somos ovelhas do pastor eterno, que chama-se o glorioso Ramachia Yeshua, Jesus Cristo, o Messias. Ele é o nosso pastor. E no decorrer da minha e da tua vida cristã, nós enfrentamos várias batalhas espirituais. Nós enfrentamos várias situações em nossas vidas que muitas das vezes tentam nos abalar, tentam nos parar. E uma das situações que nós enfrentamos em nossa vida, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho da empresa, seja
rua, seja dentro da casa de Deus, uma das que nós enfrentamos são vozes de pastores que não são pastores. Eles pensam e acham que são pastores, mas não são pastores. Isso se resume em apóstolos, profetas, evangelistas que estão infiltrados no meio da igreja de Deus e que não são, e que não dão testemunho de Cristo, e que não sofrem as aflições do rebanho, e que não pega a causa do rebanho e traz para si e levam a Deus. O Espírito do Eterno está aqui. Louvado seja o Senhor. Nós também, pastores, apóstolos verdadeiros, somos ovelha. Somos ovelha, como toda a igreja. Porém, somos ovelhas que fomos escolhidas para receber, através do Eterno, a unção, a chamada eclesiástica, a autoridade eclesiástica, o sacerdócio que vai diante daquele que é o sumo sacerdócio, que é o sacerdote eterno, e leva a ele, a Deus, as tuas e as minhas aflições, as nossas situações, colocadas no altar do Senhor. E no altar do Eterno sobe como incenso em suas narinas, para que através dele venha a resposta na minha e na tua vida. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A verdadeira ovelha que está firmada no verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, e aqui os pastores terreno espiritual, que foram autoridades escolhidas por Deus para colocar diante do altar, para guiar você, todos nós, ao reino eterno. A verdadeira ovelha conhece. A verdadeira ovelha conhece. E aqui eu quero pegar uma pequena parte do que foi ministrado lá, porque o Espírito do Senhor disse: fale agora, filho, é assim. Isso já foi falado em outras ministrações. A verdadeira ovelha, ela não vai procurar conselhos de estranho. A verdadeira ovelha, ela não vai procurar conselho de amigo não cristão. A verdadeira ovelha, ela procura o conselho do verdadeiro pastor, do seu sacerdote. Você que está desigrejado, que não tem uma cobertura espiritual, você precisa imediatamente se arrepender, pôr o joelho no chão e procurar um homem de Deus, um pastor de Deus, e estar debaixo dessa cobertura dele. Porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor, antes de vir à terra, ele também, na condição de homem 100% Deus, ele teve alguém para ser a sua cobertura. A como o pastor Tenório não teve, e te provo na Bíblia. Sabe por quê? Quem foi que anunciou o caminho do Senhor? Quem foi que preparou os caminhos do Senhor? Quem foi que disse: endireitai em vossas veredas, a voz do que clama no deserto? Quem foi? João Batista. Porque até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo Machia, ele precisou passar por um processo humano e sobrenatural. Ele precisou obedecer, sendo ele a autoridade máxima, a autoridade eclesiástica máxima. Ele poderia fazer o que ele quisesse na terra. Ele precisou se submeter e obedecer e respeitar aqueles que eram menor autoridade do que ele, para depois o nome dele ser glorificado na cruz do Calvário e na minha e na tua vida. Então, com certeza, ele foi orientado por alguém da linhagem, pelo seu pai José e pela sua mãe Maria. Aprendeu com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, mas teve um que preparou o seu caminho, que foi João Batista. Nós temos vários exemplos na Bíblia, na palavra, no Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, que você vê o profeta ter como Deus. Você vê os que estão aprendizes de profeta
profeta ter com o profeta para receber a orientação de Deus. E te garanto que o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, vai dar conselhos de Deus para que sua vida possa caminhar e ser abençoada. No versículo 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Eles têm os próprios religiosos da época, os saduceus, alguns rabinos que tinham na época, e hoje os que estão lá em Israel têm o conhecimento do que é o eterno, do que de quem é Adonai, de quem é Yahvé, que se manifestava através dos profetas. Eles sabem que quando Moisés subiu o monte do Megol, eles sabem o que Elias fez através do poder do profeta, o poder que Deus derramou sobre a vida do profeta. Sabe o que Eliseu fez por Israel e tantos outros. E agora eles questionam aquele que é o maior dos profetas, embora seja o menor. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Entende, irmãos? Nagaia subide como naia subide resta. É muito forte, irmão. A palavra é forte, e aqui é mais forte ainda. Que Jesus Cristo, o Mashiach, ele deixa claro quem é a porta. Quem é a porta para que eu e você entre e possamos ser alguém na vida. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, no versículo 7: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Vão te oferecer muitas portas, se passando por pastores, se passando por líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, mas não são, irmãos, não são. Isto dentro da casa de Deus. Eu louvo ao Eterno e glorifico a Ele, que aqui a gente tem um verdadeiro homem de Deus. O nosso bispo Alex, nossa bispa Tati, tem que falar assim, temos que falar assim, porque são que cuida da alma da maneira que Jesus quer, que cuida da ovelha e se preocupa da maneira que Jesus quer. Louvado seja o Senhor. Versículo 8: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, no versículo 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará a pastagem. Esta pastagem que achará é bênção que tem sobre tua vida, por esta porta que é Jesus. É milagre que tem sobre mim, sobre a tua vida, por essa porta que é Jesus. É salvação eterna que tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, por essa porta que é Jesus. É prosperidade financeira que tem sobre mim, sobre a tua vida, por essa porta que é Jesus. É a alegria do Espírito Santo que vem sobre mim, sobre a tua vida, por essa porta que é Jesus Cristo. É fortaleza espiritual que vem sobre mim, sobre a tua vida, por essa porta que é Jesus Cristo. As demais portas, irmãos, para a gente entender o linguajar de hoje, é fachada. Que conteúdo tem? Que presença tem? O homem e a mulher de Deus não precisa fazer muito para conhecer. Isto eu falo para o crente. É só bater o olho e saber. Ali está o homem e a mulher de Deus. Ali está uma varoa e um varão de Deus. Essa é a porta. Mas existem muitas portas. Existem muitas portas. Existem muitas vozes que vêm sobre mim, sobre tua vida, para que eu e você venhamos perder o foco de sair da porta certa. Que a porta certa é Jesus Cristo. Existem muitas palavras que são faladas, até pessoas que se
dizem conhecedoras da sã doutrina do Evangelho, mas não conhecem nada. Pessoas que se acham eloquentes, pessoas que acham que são teólogos, mas não são nada. Sabe por quê? Quem é alguma coisa é essa porta que é Jesus Cristo sobre mim, sobre a tua vida. Quem é alguma coisa é o irmão, a irmã, homem e mulher de Deus, que tem a presença do Espírito Santo e que a palavra está dentro dele, e que Deus está dentro dele, e a palavra está dentro dele, e ele está em Deus. Essa é a verdadeira porta. Essa é a verdadeira porta que vai se preocupar contigo, igreja, comigo e com você, e vai nos dar bons conselhos. Bons conselhos que vai nos fazer caminhar e prosperar. As demais portas parece ser uma porta boa, mas não é. São ladrões, salteadores, enganadores, pregam uma falsa doutrina parecendo que é verdadeira, mas a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor. A verdadeira ovelha, ela conhece o pasto que ela tem que pastar. E aqui trazendo para o mundo espiritual o pasto que eu e você, igreja, nós somos ovelha que temos que pastar. Chama-se a palavra do Eterno. Chama-se comer do rolo, ler Bíblia, orar, jejuar, buscar, ter o entendimento da palavra, para que possamos caminhar na presença, a santificação, a justiça de Deus nos tornando justo, a graça, a misericórdia, a benignidade e o amor de Deus bradando na minha e tua vida, para que nós possamos ser como o Senhor, parecer como o Senhor. O pasto verdadeiro que nós temos que pastar é isto aqui, a palavra, é o rolo santo do Eterno. E quanto mais nós pastamos, quanto mais nós comemos, quanto mais nós bebemos desta água, nós vamos nos fortificando, nós vamos nos tornando ovelhas fortes, ovelhas robustas, ovelhas poderosas na presença do Eterno. E aí, essas portas e essas vozes que são enganadoras não poderá nada contra mim e contra você. Louvado seja o Senhor. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui, esta palavra do Eterno, ela remete e ela é verídica nas duas partes, nas duas questões, a parte espiritual e a parte natural de nós aqui na terra, do ser humano. Existe sim o ladrão que vem realmente, o ser humano enviado do diabo, cheio do diabo, para realmente matar, roubar e destruir, para vir, colocar uma arma na tua cabeça, roubar a casa, roubar a empresa, tirar vidas. Existe, mas a parte tão importante quanto esta é a espiritual. É a espiritual. Porque Satanás, ele envia os seus enviados, os seus adeptos, para tentar roubar, matar e destruir. Molhei a mão com água, dei uma rasgadinha aqui na Bíblia. Meu Pai, me ajude. Era tudo que eu não queria que acontecesse. Porque o carinho que eu tenho com a palavra de Deus, com a Bíblia, a pastora sabe, todo mundo, eu sou chato. Não gosto que pegue minha Bíblia de qualquer jeito, que põe nada em cima com a palavra de Deus, qualquer outro livro, menos a palavra de Deus. Mas agora, com a mão molhada um pouco aqui, deu uma rasgadinha na Bíblia. Bem pouquinho. Meu Deus, sustenta esse negócio aí que não rasga mais não. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, este ladrão, o inimigo, ele envia seus adeptos
com eloquência, com palavras bonitas, usando a palavra, para tentar tirar em você ovelhas que estamos robustas, fortes, com conhecimento, estamos no caminho certo, estamos pastando no pasto certo, que é a palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus, a palavra certa, a palavra correta, que nos dá vida, que nos dá salvação, que nos prospera, para tentar nos ofuscar e nos tirar do caminho da eternidade, e nos tirar do caminho da santidade, nos tirar do caminho que nos leva às bênçãos do eterno. Muitas bênçãos do eterno nós vamos provar aqui na terra, antes dele nos recolher. Então, este ladrão, os ladrões, os enviados de Satanás, envia para mim e para a tua vida. Mas quando eu e você, nós somos ovelhas que estamos bem alimentadas, que a nossa sede está sendo saciada pela água da vida, que é Jesus Cristo, a sua palavra. Quando nós estamos nessa situação, quando nós estamos assim e conhecemos a voz do nosso pastor, do verdadeiro pastor, a gente não dá ouvido à voz desses mercenários. A gente não dá ouvido a uma falsa palavra que parece ser boa, mas vem para nos prejudicar. Louvado seja o Senhor. Versículo 12. Mas o mercenário, lembra que eu mencionei antes de ler. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Consegue? O verdadeiro pastor, ele não se comporta dessa maneira. Quando vê uma ovelha machucada, quando vê uma ovelha em desespero, passando por situação difícil, ele, junto com esta ovelha, ele clama ao Senhor, ele abraça a causa, coloca no altar e vai orar até as coisas mudarem. Essa igreja, os nossos sacerdotes, nosso bispo, nossa bispo, os pastores que aqui estão, são assim. Louvado seja o Senhor. E aqui, esse falso pastor, mercenário, as ovelhas são dispersas e algumas são arrebatadas. Arrebatadas, sabe o que significa, irmãos? O lobo vem, pega uma daquelas ovelhas e a mata ela. Nagaia subderresta. Quantas almas estão mortas? Quantas almas já foram matadas por esses lobos? Matadas no sentido de que não crê mais no Evangelho, já foram decepcionadas com homens e mulheres que pensavam que eram de Deus, mas não são de Deus. Muitas das vezes, irmãos, é melhor eu e você ouvir um não do nosso pastor, ouvir um não do obreiro, da irmã, ou do irmão que é cheio de Deus, do que ouvir um sim. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus, e o não de Deus nos faz bem. O não de Deus é bênção sobre a minha e a tua vida, assim como o sim de Deus é bênção sobre a minha e a tua vida. O não de Deus também é. Sabe por quê? Quando Deus ele declara um não sobre mim e sobre a tua vida, esse não é para que eu e você, nós, igreja como ovelha, não venhamos machucar, não venham dar errado as coisas. Quando Deus dá um não, é para que eu e você venham recuar, aguardar, esperar, Ele preparar e Ele liberar agora. Filho, filha minha, ao invés de eu te falar o não, porque você esperou quando eu te falei o não, agora eu te falo sim agora. Você, filho, filha, ovelha, pode avançar, porque agora você soube esperar. Você soube esperar o não. Quando o meu servo disse o não, você esperou nessa situação. Agora é tempo de você avançar, porque você entendeu o não. Louvado seja o Senhor. E é duro esperar, irmãos. Não é fácil esperar.
Eu seria hipócrita, e não sou, de dizer que seria fácil esperar. Não é fácil esperar. Porque muitas das vezes, na nossa humanidade, ou talvez carnalidade, a gente quer que as coisas aconteçam agora já, como se fosse num passe de mágica, como se fosse naqueles filmes de ficção, que tem mágicas, que não são nada de Deus, e não é assim. Tudo é um processo que eu e você, que nós temos que passar na nossa vida, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito físico, seja no âmbito conjugal, seja no âmbito profissional, seja no âmbito sentimental, pensamento. Tudo é o processo, irmãos, porque tudo dentro de nós, dentro de mim e você, à medida que nós vamos nos acatando, à medida que nós vamos nos ajustando, entendendo quem é este pastor na minha e na tua vida, as coisas vão acontecendo. Tem guerra, tem batalha, mas nós venceremos. Sabe por quê? Porque eu e você temos ao nosso lado, igreja, aquele que é o leão da tribo de Judá. Nós temos ao nosso lado, e eu vou mais uma vez mencionar o que eu já mencionei em muitas ministrações, pregações minhas, lá quando eu era obreiro, há quase 20 anos atrás. Eu e você, nós podemos ter o inimigo, um exército, uma terça parte, embora que uma boa parte está presa ainda, mas nós temos uma boa parte da terça parte aí solta contra mim e tua vida, o inimigo da nossa alma e seu exército das trevas. Mas eu quero te dizer, eu e você, nós temos aquele, o eterno, o exército dos céus com os anjos, os querubins, os serafins, que são infinitamente incontáveis. Os anjos, os arcanjos, os querubins que estão do lado do eterno, ao meu e ao teu favor, é o exército do céu. A Bíblia diz em Salmos, não é o exército do céu, é exércitos, está no plural. Glória a Deus. São muitos anjos ao meu e ao teu favor. Eu e você não temos que temer as trevas, sim a Deus, e reverência a Ele, entender que uma ordem que o Eterno dá lá, Ele só basta enviar Miguel para resolver situações espirituais na minha e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Versículo 13. Ora, o mercenário foge, porque o mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou, no versículo 14, o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O nosso bom pastor, que é o Hamashi, Yeshua, Jesus Cristo, Ele nos conhece. Ora, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ovelha, você conhece o seu pastor? Ovelhas, nós, ovelhas, todos nós conhecemos o nosso pastor. Sabemos quem é o nosso pastor. Sabemos quem é Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele ressuscitou. Ele está no meio de nós. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está aqui agora, nesse lugar, no meio de nós. Ele ouve a minha e a tua oração. Ele sabe tudo que se passa na minha e na tua cabeça. Ele sabe cada sentimento no meu e no teu coração. Ele sabe cada molécula no meu e no teu corpo. Ele sabe o sangue que passa no meu e no teu corpo. Ele sabe o sangue que corre na minha e na tua veia. Ele sabe todas as situações que passa comigo e com você. Esse é o meu e o teu pastor. É o meu e o teu pastor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Esse é o meu e o teu pastor. Esse é o meu e o teu pastor. Louvado seja o Senhor. Versículo 15. E assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço. O Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus conhece o Pai. Ele dá vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Presta atenção aqui, igreja. Louvado seja o Senhor. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quem deu a vida por você, por nós, foi Jesus Cristo. Por intermédio do Pai. Ele largou o seu trono da glória.
Ele largou o seu trono da glória, ele mesmo se ofereceu ao Pai para vir para a cruz, pela minha e pela tua vida. É ele que deu a vida por mim e por você. Não foi esses mercenários, não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, não foi o apóstolo Paulo, não foi profeta, mas esses homens de Deus, instrumentos de Deus, usados poderosamente na terra, por intermédio do Eterno, instrumentos dele, para abençoar a minha e a tua vida, assim como nós somos usados para abençoar a tua e a minha vida. Somos instrumentos do Eterno, mas nós temos que ter esse entendimento: quem é o meu, quem é o teu pastor. Ele é quem deu a vida por mim e por você. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, igreja, há ovelhas aí fora que ainda não receberam o Senhor como Salvador. Estou falando daquele que não é crente, daquela que não é crente. Essas são do aprisco dele. Ele vai atrás de cada uma dessas ovelhas, e através da minha e da tua vida, do meu e do teu testemunho, da palavra dele que sai da minha e da tua boca, vai convencer essas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco, mas são dele, e vai vir para a casa dele, porque essas ovelhas estão com o seu destino destinado a vir para a mão dele, do Eterno, porque ele diz: essas são minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, ele diz claramente: ainda tenho outras ovelhas, no versículo 16, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Elas não são do aprisco dele, do Eterno, de Jesus, mas elas vão ouvir a voz dele através da minha e da tua vida, e vão vir para este aprisco, para a presença do Eterno. Versículo 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele deu a vida dele na cruz, e a mesma tomou por mim e por você, com o seu poder glorioso. No versículo, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. No versículo 18: ninguém me tira, ou seja, ninguém me tira de mim, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar coisas, para ele fazer o que ele quiser. Jesus Cristo, ele tem o poder sobre o céu, sobre o inferno, sobre a terra. Mas naquele grande dia, muitos irão dar conta daquilo que estão fazendo, que não agrada a Deus. Eu e você, nós como igreja, nós somos fruto na mão do Eterno. Eu e você, nós vamos dar conta de andar na presença, de servir ao Senhor, de não nos comportarmos como era lá atrás, outrora, velhas criaturas, na qual ele veio, nos resgatou, nos transformou, colocou o seu brilho do seu Espírito Santo dentro de mim e de você, colocou o Espírito Santo dentro de mim e de você. E assim como diz a palavra, as Escrituras, ele nos tornou, eu e você, embaixadores de Cristo na terra. Eu e você, um crente verdadeiro, uma mulher crente verdadeira, um homem crente verdadeiro, um adolescente crente verdadeiro, um jovem crente verdadeiro, uma criança crente verdadeira. Somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo na terra, queira o diabo ou não. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 19: tornou, pois, haver divisões entre os judeus por causa destas palavras. Jesus estava ministrando para multidões. Versículo 20: e muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque o ouves. Versículo 21: diziam outros estas palavras, não são de demoniado. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque o ouves.
Uma parte da multidão aclamava isso, dizendo que Jesus tinha demônio, que estava fora de si. Mas sempre no meio de terra, que verdadeiramente é do Senhor, vai se ter uma parte que vai falar que você tem demônio, que você não é de Deus, mas vai ter uma outra parte que vai aclamar. Pode porventura da boca de um homem e de uma mulher de Deus sair palavras que têm demônio? Porque eu sempre digo, ainda hoje disse lá no encontro, um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus verdadeira, um profeta verdadeiro, ele abre a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Eu digo isso, sabe por quê? Porque é o cumprimento da palavra. Eu, pastor Tenório, mesmo que eu queira abrir a minha boca para falar algo para amaldiçoar alguém, não conseguirei. Sabe por quê? Porque sou de Deus. A minha boca vai abrir para abençoar, a minha boca vai abrir para estender as mãos e abençoar. A mulher de Deus, o homem de Deus vai abrir a boca para abençoar. Por mais que o irmão ou a irmã faça algo contra você, contra a minha vida, nos machuque, nos mate na unha, mas somos de Deus. Por mais que isso aconteça, jamais eu e você, nós, sendo de Deus, abrirá a boca para amaldiçoar, e sim para abençoar, porque é o cumprimento da palavra. Todos conhecem a palavra, a história de Balaão, um profeta que vivia em cima do muro. Ele era bruxo, praticava bruxaria. Ele foi para amaldiçoar o povo de Deus. Ele amaldiçoou a igreja? Responda, a igreja, ele amaldiçoou? Não. Sabe por quê? Porque Deus destinou no seu poder. Você, profeta, não se conserta, não se volta para mim, vai praticar vários trabalhos de magia, recebe dinheiro para praticar magia contra o meu povo, mas agora você vai e você vai abençoar o meu povo. Foi o que aconteceu. Agora um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus verdadeiro, um crente verdadeiro, jamais vai abrir sua boca para amaldiçoar, e sim para abençoar, por mais que esteja machucado com alguma coisa. Sabe por quê? Porque ela sabe que o que tem dentro dela é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo do Eterno. Então vai ter uma multidão que vai reconhecer que da minha e da tua boca saem as palavras de Deus, saem as palavras de Deus que dá vida, saem as palavras de Deus que prospera, saem as palavras de Deus que abençoa. É conforme diz no versículo 21, diziam outros, já não mais os religiosos, estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Porque Jesus abriu os olhos do cego para todos ver. Igreja, quantas foi as vezes que você, por alguma situação ou outra, orou por a vida de alguém e essa pessoa foi curada? Orou pela vida de alguém e a porta foi aberta? Orou pela vida de alguém que estava a ponto de se matar, se suicidar, e essa pessoa não se suicidou? Orou por a vida de alguém que estava derrotada, derrubada, triste, cabisbaixa, e agora está com a cabeça de pé? Sabe o que chama isso? Milagre de Deus. Milagre de Deus. Então da nossa boca só saem as palavras proféticas, as palavras de bênção. Versículo 22. E em Jerusalém havia festa de dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz logo abertamente. Respondeu-lhe Jesus no versículo 25: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Esses aí, irmãos, que iam contra Jesus, não era a ovelha do Senhor. Não era. Agora consegue entender, igreja, que vai ter uma ovelha que não é do Senhor, que vai fazer de tudo para tentar trazer a ovelha do Senhor para arrebatá-la? Mas a ovelha verdadeira, que conhece a voz do seu pastor, jamais cairá nessa situação.
jamais cairá. Louvado seja o Senhor. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E elas me seguem. Essas ovelhas, esta parte desta multidão que defendeu Jesus Cristo, diz: porventura pode sair da boca de um homem, palavras más? O homem que abriu os olhos do cego. Esses que foram a favor de Jesus, essa parte desta multidão, eram as ovelhas verdadeiras dele e do Pai, como eu e você é. Como eu e você é. Porque se alguém vir falar algo de Jesus, contra Jesus, para mim e para você, nós somos o primeiro a defender. Porque sabemos quem é o nosso pastor. Sabemos quem é o nosso pastor. Eu e você, igreja, nós ovelhas, poderemos ter qualquer defeito, porque a vida com Cristo, Ele vai nos aplanando, Ele vai trabalhando com as suas mãos e aperfeiçoando eu e você, para nós nos tornar o varão e a varoa perfeita, ao longo de nossa caminhada com o Pai. Nós temos alguns defeitos, mas o que importa é que esses defeitos estão sendo arrumados, estão sendo aplanados pela presença e o poder do Pai. E eu e você, nós somos verdadeiras ovelhas do Senhor. Ao longo da minha e da tua caminhada, da nossa fé, alguns carrapichos, algumas coisas que está empacando, que está enroscando, que está grudando, Ele vai limpando, Ele vai tirando e vai nos preparando. Ovelhas limpas do Senhor. Aleluia. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. No versículo 30. Quando alguém por aí de outra religião vem falar que Jesus não é Deus, não esqueça. João capítulo 10 versículo 30, mostre para eles, aqui ó, Jesus é Deus, eu e o Pai somos um. São esses mercenários. 31, e os judeus pegaram então outra vez, a segunda vez, pedras para apredejá-lo. 32, respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai, por qual destas obras me apredejais? Jesus viu quando eles pegaram as pedras para apredrejar ele. Os judeus responderam dizendo-lhes: não te apredejamos por alguma obra boa. Olha como são cínicos e falsos. Aí eles vão tentar pegar Jesus em algo que eles não conseguem. Os judeus responderam dizendo-lhes: não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus responde a palavra da lei para eles, e mesmo assim eles não querem entender. Versículo 34, respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Você não precisa abrir, mantenha a sua Bíblia aí aberta. Louvado seja o Senhor. Salmos 82, versículos 6 e 7. Eu declarei, vós, ó juízes, sois como os deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como sereis humanos, morrereis, e como qualquer outro governante, caireis. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. Jesus pega a lei, irmãos. Jesus pega a lei. Aleluia. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Eu e você, igreja, nós somos deuses. Não esses deuses ídolos, mas deuses que fomos formados abaixo do Eterno pela mão de Deus. Somos pequenos deuses.
não entre dentro de nós. O Deus soberano, o Adonai soberano é Ele, é o eterno, é Jesus Cristo. Mas eu e você, nós fomos criados e formados por Ele. Portanto, somos pequenos deuses, somos deuses. Ele é o Deus soberano, no qual a Ele devemos dar toda adoração, toda reverência, todo clamor, todo louvor a Ele, porque é dele que nós viemos. Já estou encerrando. Versículo 36. Aquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. O eterno Deus, na figura de Jesus, 100% humano, 100% Deus, Ele mesmo santificou. Isso é uma revelação profunda, na qual Ele só dá aos seus pequeninos. O próprio eterno, Ele na condição de 100% Deus, na condição de 100% homem, Ele mesmo se santificou, e Ele mesmo veio, largou o seu trono e veio para a cruz. Nós conhecemos o processo para nos salvar, para nos abençoar. Eles poderiam enxergar, irmãos. Eles conhecem a lei, eles conheciam Moisés, os profetas, mas não quiseram enxergar. Sabe por quê? Porque eles não eram ovelha de Deus. Filhos do diabo. Filhos do diabo. Louvado seja o Senhor. 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Mais uma vez, Jesus é Deus. Louvado seja o Senhor. Então eu e você, igreja, nós estamos sendo santificados e preparados. A palavra dele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Nós estamos dentro dele. Quem é o meu e o teu pastor? Quem é o meu e o teu pastor? A verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor. A verdadeira ovelha, ela recorre ao seu pastor por algo, alguma situação que ela está passando. O verdadeiro pastor, ela recorre e sabe que o pastor vai orar, que o pastor vai clamar, e que a situação na qual está acontecendo, ela vai passar e vai superar, e vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o Senhor. Coloque-se de pé. Louvado seja Deus. Até aqui Deus trouxe-me esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra reveladora para mim e para a tua vida. Que mesmo, irmãos, tendo tanto tempo de crente, isto é importante. Não adianta alguém dizer: eu tenho 50 anos de crente, eu tenho 30, o outro tem 10, o outro tem 15, o outro tem 20. Eu conheço a palavra, amém, glória a Deus. Que bom que conhecemos a palavra, um pouco. Ainda não é tão suficiente, mas o pouco que conhecemos é o suficiente para sabermos quem é o meu e o teu pastor. Mas, irmãos, até quem tem 50 anos de crente, 40, 30, 20, 15, eu estou quase perto dos 20, que conhece a palavra, que tem a proximidade com o Eterno, que ora, que tem a vida cristã da maneira que tem que ser na presença do Senhor, embora com muitas falhas, porque a Bíblia nos chama de servos inúteis, porque nós não conseguimos, irmãos, fazer o suficiente para Deus. Sabe por quê? Essa carne imunda, que ainda é suja, a carne, mas dentro de nós há o homem e a mulher de Deus espiritual santificado por Ele, um corpo celestial que está aqui dentro, preparado para subir. Por isso que a Bíblia
da velha criatura nós somos a nova criatura e que somos santificados para ir com o Rei. Nós entendemos quem é o meu e o teu pastor. Para finalizar, não dê ouvido a vozes que não é do teu pastor. Nós não podemos dar ouvido a vozes que não é o nosso pastor. Nós não podemos entrar em portas que não é a verdadeira porta do verdadeiro pastor. Nós não podemos entrar em aprisco que não é o aprisco do verdadeiro pastor. Nós não podemos comer do pasto, ou seja, a palavra, e beber da água que é a palavra, que não seja do verdadeiro pastor. Abrimos os olhos espiritual, igreja. Abrimos a nossa mente espiritual, os nossos sentimentos espiritual, que tem que ser de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, o sentimento de Cristo, conforme ele diz, que nós tenhamos o mesmo sentimento que há em Cristo e que a mente de Cristo entre nós. Então nós entendemos que nós não podemos